Zoeira, tô brincando. Pessoal, como eu disse para vocês na nosso primeiro encontro, desenvolver sistema ele inclui o desenvolvimento em si, onde a gente faz a nossa lógica, onde a gente cria as interfaces para o usuário. Essa é a parte da programação. Só que a gente tem o lado de armazenar os dados, né? Se a gente não tiver onde armazenar os dados, quando fechar o sistema, desligar o computador, a gente perde todas as informações. Porque quando o sistema está rodando, ele está só em memória. Tá? Então, a gente precisa ter um local de armazenamento. Esse local de armazenamento são os bancos de dados. Existem muitos bancos de dados no mercado, tem alguns que são pagos, quando as empresas têm operação mais crítica, quando o volume de dados é muito grande, a quantidade de acessos, então a empresa opta por uma licença paga, um banco de dados pago. Aí a gente tem os dois principais, né, que é a Oracle e SQL Server, são os dois maiores e são os mais caros também, né? Dependendo da configuração, uma licença dessa pode custar 200, 300, 400 mil reais. Né? Então, mas é onde está a parte crítica da empresa, né? Então, para as grandes empresas, vale o investimento, porque ela garante maior segurança nos seus dados. Hoje, como as empresas todas dependem de tecnologia, se uma empresa perde um banco de dados, tem grande chance dela até ela falir, porque toda a empresa está ali no banco de dados. Tá? Por isso, o tamanho da criticidade. O Oracle e o SQL Server são os mais utilizados no mundo. Então, quando você trabalha com desenvolvimento, você tem grande chance de ter que trabalhar com um desses dois, nos pagos. Quando a gente fala do gratuito, o MySQL, tá? MySQL, é o mais utilizado também no mundo entre os gratuitos, e ele é muito utilizado também. Tá? Não é porque ele é gratuito que ele não é muito utilizado, ele é muito utilizado, é um banco de dados muito bom também, mas ele é gratuito. Tá? Eu vou mostrar hoje para vocês um pouquinho do SQL Server, que está entre os principais, né? Ele é líder de mercado junto com a Oracle e é um dos mais utilizados, tá bom? Então, eu vou fazer ele, nós vamos criar um banco de dados, vamos colocar dados nelas, vamos guardar, vamos consultar dados. E a primeira coisa que eu já falo para vocês, a principal função do banco de dados não é guardar dados. É claro que ele guarda os dados, né? Mas a principal função dele é você poder resgatar esses dados depois, para você poder ler esses dados. Então, o banco de dados serve para guardar dados, mas a gente guarda porque a gente quer ler depois. Essa é a principal função do banco de dados, disponibilizar esses dados para a gente depois. E quando vocês estiverem programando, quando vocês estiverem trabalhando em programação, vocês vão ver que faz a aplicação, faz o sistema e faz o banco de dados. Em duas ferramentas diferentes. Vocês lembram que a gente fez o programa lá na calculadora, no Visual Studio. O banco de dados vamos fazer no SQL Server. São duas ferramentas. Então, a gente cria o sistema e a gente cria o banco de dados. E depois a gente faz a conexão entre o sistema e o banco de dados, para a gente pegar esses dados que estão guardados aqui e mostrar na tela. Para também a gente conseguir fazer um cadastro, por exemplo. A gente vai fazer um cadastro no site, qualquer cadastro que você faz, né? Quando for criar sua conta no Facebook, quando você vai criar um e-mail, ou quando você vai fazer uma compra lá no americanas.com, que você faz um cadastro, aquilo ali que você está vendo é a aplicação. Quando você dá um gravar ali, um salvar no seu cadastro, ou cadastrar, ele vai lá no banco de dados e guarda os dados lá. Aí você pode fechar a aplicação, fecha o site, que os seus dados estão guardados lá. Essa é a função do banco. Porque daí na hora que você vai entrar na loja de novo, lá no americanos.com, que pede seu e-mail, sua senha para você entrar, quando você digita seu e-mail e sua senha, o sistema vai lá no banco de dados, vê se aquele e-mail e aquela senha conferem e são suas. E aí ele devolve a resposta para a aplicação que você pode entrar. Essa é a função do banco de dados, tá?
Então, é importantíssimo. Hoje, tem o mercado, tem até cursos hoje, que ele tem um nome diferente, né? Tem um curso de DevOps, tem o curso de desenvolvedor full stack, que são programadores que já fazem um pouco mais, não só a programação, porque o mercado tem uma deficiência de programadores que sabem banco de dados. Tá? Então, eu falo bastante isso para os meus alunos, que o programador que sabe bem banco de dados, ele passa na frente de muito candidato, porque muito programador, ele quer usar só a ferramenta pronta, que cria o banco sozinho, automático. Ah, legal, ajuda na produtividade. Mas quando você tem algumas coisas específicas, você não consegue fazer. E aí é a hora que entra o cara que sabe mexer com o banco. Por isso que um programador que sabe banco de dados, ele vai, se vocês forem pesquisar as vagas, vocês vão ver lá desenvolvedor full stack, é esse cara que trabalha tanto com código, quanto com a parte visual, quanto com banco de dados, tá? Então, é muito valorizado esse profissional. E também, falando de mercado de trabalho ainda, tem o profissional que trabalha só com banco de dados. Então, é legal vocês verem, conhecerem, porque tem muita gente que parte só para banco de dados, né? Meu concurso na prefeitura é banco de dados, né? O meu cargo de carreira lá é banco de dados, né? Estou em outra função hoje, mas meu cargo de carreira, o meu concurso foi banco de dados. Comecei com programação lá em outra empresa, e existe, eu estou falando isso para vocês verem que existe a função de banco de dados, é o DBA, Database Administrator. Então, tem o administrador de banco de dados, que ele só cuida de banco de dados. Ele cuida da integridade do banco, de cópias de segurança, e também é um profissional bem valorizado no mercado. Então, além do programador saber banco de dados, tem o cara que só trabalha com banco de dados. Ele não vai trabalhar com programação, ele vai trabalhar com a administração do banco de dados, desempenho. É bem legal, tá? Eu sei que é muita coisa para vocês irem assimilando, mas é só para saberem que o banco de dados, o programador trabalha com banco de dados e também tem o profissional que só trabalha com banco de dados, tá? O conhecimento inicial é o mesmo para os dois, mas chega um momento que a pessoa que vai trabalhar com banco de dados, ele vai ter que ir para se especializar em outras áreas de banco de dados, em outros assuntos, tá? Tá bom. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Estão vendo aí? Sim. Então tá bom. Essa tela aqui, essa carinha aqui, é do SQL Server. Aqui a gente não programa, a gente só trabalha com o banco de dados. A gente cria a estrutura de banco de dados para depois a programação conectar aqui. Então, vocês estão vendo que é outra ferramenta, tá? Então, são duas ferramentas diferentes. Então, aqui eu tenho, do meu lado esquerdo, uma janela onde mostra os bancos de dados que a gente tem. Então, a gente tem que pensar aqui como um servidor e eu posso ter vários bancos de dados. Imagina que você tem na empresa lá 10 sistemas, são 10 bancos de dados diferentes, mesmo que se conversem entre eles, mas é um banco de dados para cada sistema. Então, eu posso ter vários bancos de dados aqui, tá? Inclusive, eu tenho dois aqui que eu usei no ano passado. Então, eu vou criar via código, dá para criar com interface gráfica, mas isso a gente vê depois. Então, eu vou criar na parte, no código, que é o mais importante, né, de ter conhecimento. Para vocês verem como que é esse processo de criar um banco de dados. Ah, então eu vou criar aqui, ó. Tamanho da fonte, tá bom, pessoal? Tá bom. Beleza. Tá belezeira, dá pra enxergar bem. Tá bom. Então eu vou criar um banco de dados aqui. Vou chamar ele de carro. Não, carro não. Loja. Então, aqui eu vou selecionar, ó, eu selecionei meu código e vou dar um F5. Apertei F5, tá?
F5 ou clicar aqui em executar. Ele criou um banco de dados para mim. O banco de dados tem uma característica diferente da programação. A programação, a gente escreve aquele monte de código, salva, compila e tem que ficar lá para o programa funcionar quando executar. O banco de dados, não. Quando a gente executou o comando, que nem eu fiz aqui, ó, ele deu o comando concluído com êxito, quando eu faço isso, eu não preciso mais desse código. Eu posso apagar esse código, porque meu banco de dados já está criado, ó. Então, eu vou vir aqui em banco de dados, eu vou dar um atualizar, para vocês verem. Tá vendo? Já aparece um banco de dados aqui com o nome loja, tá? Que foi o que eu criei. Eu não preciso mais desse código que estava aqui, tá? Porém, o que eu sempre aconselho todo mundo a fazer, guarda o código que você fez. Então, guarda, porque essa aba aqui, ó, a gente consegue salvar ela. Você clicar em cima dela com o botão direito, você pode salvar. Então, você pode salvar e colocar um nome lá, principalmente quando está fazendo exercício, quando você está aprendendo. Deixa todos os comandos ali e vai salvando a sua aba, para você ter os comandos para consultar depois, tá? Então, eu recomendo que não apague. Não apague. Somente para guardar. Só que tem que lembrar o seguinte, quando você for executar, eu escrevi um monte de comando, né? Quando eu for executar meu comando, eu não posso executar dessa forma. Eu tenho que selecionar o que eu quero. Quando eu seleciono o que eu quero, ele executa só o que está selecionado. Porque senão vai dar erro. Eu já criei esse banco de dados aqui. Se eu der um F5 agora, ele vai falar que esse banco de dados já existe. Tá? Então, ó, vou dar um F5 de novo. Ó, vou dar um executar de novo, para vocês verem. Olha lá, ele falou para mim, ó, o banco de dados loja já existe. Escolha um nome de banco de dados diferente. Então, eu posso deixar os códigos aqui para salvar a título de consulta depois e para saber o que você fez. Mas lembre de só selecionar o que quer. Beleza, eu criei um banco de dados, mas o banco de dados ele precisa de uma estrutura. O que um banco de dados ele é? Ele é uma estrutura de linha e coluna. Ele armazena os dados dessa forma, linhas e colunas. Quem conhece o Excel? Eu. Peraí, voltei aqui. Eu quem? Eu. Gui. Lê. Conhece o Excel, Lê? Conheço. Carol conhece, Michele conhece, Carlos, você conhece? Sim. Dudu? Sim, conheço. Beleza. O banco de dados não é o Excel, mas eu quis perguntar do Excel porque o Excel ele é linhas e colunas, tá? Aquela estruturinha lá. Então é fácil para vocês associarem. Então um banco de dados ele é linhas e colunas. E essas linhas e colunas é onde a gente armazena os dados. E essa estrutura para armazenar os dados a gente chama de tabelas. Tá? Então pensa no Excel, aquela planilha. Cada planilha do Excel, uma tabela no seu banco de dados. É mais ou menos isso. Então, a gente cria várias tabelas no nosso banco de dados para armazenar os dados de acordo com a necessidade. E as tabelas, quando a gente consulta os dados, ele retorna os dados para a gente em formato de linhas e colunas. Então, eu tenho um banco de dados criado aqui, eu vou criar uma tabela. Então, imagino que essa loja aqui é uma loja de venda de carro. Então, eu vou criar uma tabela para armazenar carro. Então, a gente vai chamar o carro de modelo. Agora, é create table, de tabela. Então, modelo do carro. Agora, não é tão simples quanto o banco, porque a gente tem tem que falar, lembra que eu falei que é linhas e colunas? Então, as colunas, eu tenho que, quando eu estou criando a estrutura, até agora, esse momento, eu só estou criando estrutura. Então, para criar a estrutura, eu tenho que, na minha estrutura, são as colunas. As linhas são os dados que eu vou inserir depois. Tá? Então, eu vou criar uma tabela e vou falar quais são as colunas que ela tem. Tá? Eu vou falar que vai ter um código do carro. Código do carro.
Eu vou falar que ele é um número inteiro, int, por isso é int. Depois a gente vai ver com calma, tá, os tipos de dados. É só para vocês conhecerem mesmo. Vou colocar aqui o nome do modelo, e ele é texto, por isso que é varchar, tá? E esse número aqui é o tamanho. Então, o nome do carro pode ser um texto com no máximo 40 caracteres. Vamos por cor, também é um varchar. Vamos colocar aqui de 20. E vamos colocar um ano. Ano do carro. O ano vai ser um número inteiro. Feito isso, eu vou selecionar, ó, selecionei a minha estrutura, só esse bloco de comando. Um erro comum quando a gente está escrevendo código é selecionar uma parte do código e dar F5, ou pôr para executar. Ele dá erro. Sim, sempre você tem que selecionar o bloco inteiro do código. Então, selecionei todo, inclusive os parênteses, faz parte da sintaxe, e vou executar. Deixa eu subir aqui. Olha lá, comando concluído com êxito. Se ele ficasse vermelhinho, é que ele deu algum erro, mas ele deu o êxito, ele criou. Se eu vier aqui, ó, no meu banco de dados, loja, e atualizar, eu vou em tabelas. Espera aí. Tá lá a nossa tabela modelo, ó. Então, nessa tabela, eu vou guardar o código do carro, vou guardar o nome do carro, a cor e o ano. Eu venho aqui em colunas, ele me mostra as colunas que eu criei. Até então, não tem nenhum carro armazenado, tá? Só a estrutura. A gente só está criando a estrutura que nós vamos usar para armazenar depois. Então, aqui tem o código do carro, o nome do modelo, a cor do ano, que foi o que eu criei lá. Vamos criar uma de marca. Tirar os códigos lá para cima para não ficar me confundindo. Então, eu vou criar uma tabela para armazenar marca agora. Então, vou fazer um create table marca. Mesma estrutura. Vou colocar código marca, que também é um número inteiro. Isso aqui eu explico depois para vocês. Vou colocar o nome da marca. Um varchar de 30, é um texto de 30. E vamos... Não, vamos deixar assim, só essas duas coisas. Selecionei, vou executar. Se eu atualizar aqui as tabelas, ó, e aparece a tabela marca agora. Aqui, ó, tá vendo? Tabelinha marca. Se eu for no mais em colunas, ele já traz as duas colunas que eu criei. Então, a gente fez um banco de dados, criou duas tabelas, né? É claro que um banco de dados de um sistema, ele vai ter muitas tabelas. Depende muito da necessidade do sistema, né? Quando a gente vai modelar, eu vou ensinar vocês a fazer a modelagem de dados, que é quando você vai... O projeto, modelagem de dados é o projeto. Então, quando você vai modelar, você vai identificar a necessidade das tabelas. Quantas tabelas eu vou precisar ter no meu banco de dados? Então, tem banco de dados, tem sistema que vai ter 20 tabelas, tem banco de dados que vai ter 50, 100 tabelas, depende da necessidade, tá? Então, criado agora a nossa estrutura, está tudo pronto para inserir dados.
a gente não tem um sistema ainda que conecta nesse banco. Então, nós vamos inserir os dados aqui mesmo, pelo banco de dados. Também, isso é muito feito quando você precisa inserir dados em massa, você tem um volume. Por exemplo, você pode importar dados de uma planilha do Excel, um relatório que alguém tirou lá e você precisa fazer aquilo lá virar um banco de dados. Você consegue fazer isso aqui, via comando, tá? Então, vou fazer um insert agora. Vamos inserir um carro. Vamos começar inserindo uma marca, que é o primeiro. O comando de inserir marca é insert. E o nome da tabela. Nossa tabela é marca. Vocês viram que o que é comando, né, da linguagem, ele fica azulzinho, cor diferente. Quando eu faço isso, eu falo melhor, eu quero inserir dados na tabela marca. A tabela marca tem aqui, ó, 2 colunas. Só que quando eu criei essa coluna, eu fiz um comandinho aqui. Eu falei que ele é um identity. Quando eu falo que ele é um identity, eu estou falando para o banco, para o banco criar o código para mim. Então, o que o banco de dados vai fazer? Toda vez que eu inserir uma marca, um modelo, ele cria um código. Ele garante que nenhum carro, nenhuma marca vai ter um código repetido. Então, é uma forma de eu garantir que nós não vamos ter cadastro duplicado com o mesmo código. Tá? Posso cadastrar o carro 2 vezes, 3 vezes, mas códigos vai ser o identificador único daquele carro. Eu quero o carro, código tal. Você não vai ter repetido. Isso aqui, o banco garante a consistência quando eu falo isso para ele, tá? Então, quando eu falo isso para ele, eu não insiro o código. Ele vai inserir o código para mim. Então, só sobra o nome da marca. E aí eu vou falar quais são os valores que eu quero inserir. Vamos colocar aqui a primeira, GM. Então, ó, a partir desse momento, eu seleciono o bloco todo e executo. Ele deu uma linha afetada. Beleza, e agora? Como que eu vejo o meu registro? Como que eu vejo se eu salvei mesmo uma marca? Aí a gente entra outro comando, que é o comando de busca. Então, nós vimos até agora os de criação, que foi o create table, o create database e o create table. A gente viu o comando de inserção, que é esse aqui. E agora nós vamos ver o comando de consulta. O seu sistema, quando você estiver programando lá e você precisar ir no banco de dados buscar um dado, é esse comando que você vai executar. Ou você está trabalhando com um banco de dados, precisa gerar um relatório enorme que o sistema não gera, você vai digitar um código aqui para gerar um relatório, juntando algumas informações. É esse comando que você vai usar. É o comando select. Tá? Então, eu vou fazer uma busca de onde, né? Select, asterisco. Eu estou falando para ele, traz tudo, ó. Banco, traz todas as informações de onde? Da tabela marca. É isso que eu estou falando para o banco, ó. Select, seleciona para mim todos os dados da tabela marca. Vou selecionar aqui tudo, ó. E vou executar o comando. Tá vendo aqui embaixo? Ele retornou o valor que nós inserimos. Ele já colocou o código 1 para mim aqui e já me trouxe a GM. Lembra que eu falei que é linha e coluna? Então, as colunas são as colunas que a gente criou na tabela. E as linhas são os dados que nós estamos inserindo. Vocês lembram que eu falei que eu não preciso mais disso, né? Eu não preciso mais daquele código porque eu já inseri. Eu não perco. Mesmo sem aquele código, ó, eu vou fazer um select de novo. Ele continua trazendo o dado. Porque já executei. Então, lembra disso. Você executou, já era, tá lá. Eu vou inserir outra marca. Vou usar o mesmo código aqui. Vou usar o mesmo código porque eu não preciso guardar. Então, vou colocar agora aqui Fiat. Vou selecionar.
e vou executar. Deu certo. Vou colocar agora aqui, Ford. Vou selecionar, vou executar. E vou inserir mais uma aqui, BMW. Selecionei, executei. Vamos consultar agora? Vou fazer o select no meu banco de novo, na minha tabela marca. Selecionei o comando select de buscar e vou executar. Olha lá, que legal. Ele já trouxe os 4 valores que estão armazenados no banco de dados. A GM, Fiat, Ford e BMW. Com os seus códigos gerados automaticamente pelo banco. Esse código aqui, nós vamos usar ele depois na marca, né? Todo mundo sabe que o carro tem o modelo e a marca, né? Então, o carro, o Palio, é da Fiat. Então, quando a gente cadastrar um Palio, depois a gente precisa fazer a ligação dele com essa tabela de marca, para saber que ele é da Fiat. Então, por isso que temos 2 tabelas. E a gente guarda separado, porque são objetos diferentes, mas quando eu preciso mostrar isso para o usuário, ou quando eu preciso fazer um relatório, ou quando vou mostrar no sistema, eu tenho que fazer a ligação. Por isso que esse código vai ser muito importante. Ele não repete, cada marca tem um código único, que eu vou ligar depois no meu modelo. Então, ó, fiz aqui, tá lá. Esses dados estão armazenados. Eu posso agora, ó, não vou fazer isso, tá? Mas eu poderia agora fechar meu banco de dados, poderia desligar o notebook, ligar de novo, abrir o banco de novo, e essa estruturinha ia estar aqui do mesmo jeito. E eu viesse aqui na tela em branco e desse esse comando, ele vai retornar os dados do mesmo jeito. Porque já está salvo no HD. Ele deu executado com sucesso, você tem a garantia que seus dados estão armazenados. É isso que a gente faz no sistema, né? Quando você faz o seu cadastro e vem uma mensagem, salvo com sucesso. Isso significa que salvou no banco de dados, o banco de dados deu um ok pro sistema. Ó, sistema, salvei aqui, viu? Aí o programador programa uma mensagem na tela para falar que foi salvo com sucesso. Agora, se o banco der algum erro, ele devolve erro, um vermelhinho, igual eu fiz aqui para simular do banco, né? Na criação. E aí o programador captura aquele erro e mostra a mensagem na tela. Deu erro no seu cadastro, ou coloque o valor incorreto, aí vai dar a mensagem que for necessário. Tá? Vamos inserir agora modelo. O modelo é diferente, porque ele tem mais dados para armazenar. Vou aqui no modelo, ó. Nas colunas do modelo eu tenho o código, mas o código eu fiz a mesma coisa da marca, deixei ele como identity, para ele gerar um código único para mim. Coloquei o nome, a cor e o ano. Então, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Insert, o nome da tabela, modelo, é a tabela, minha tabela chama modelo. Parênteses, abre e fecha parênteses. Vamos colocar o nome das tabelas agora. Então, a primeira é nome modelo, a segunda é a cor, e a terceira é o ano. Values, mesmo jeito que estava lá, abre e fecha parênteses, e aqui nós vamos começar a colocar. Vocês perceberam que quando eu vou escrever, eu escrevi a marca lá, eu coloquei o apóstrofo, tá? A gente brinca que é aspa simples. O nome correto é apóstrofo, é uma assinha só, essa daqui, ó. Então, a gente coloca o texto dentro dela. Toda vez que a gente for manipular texto, tem que estar entre aspas. Por isso que está entre aspas. Então, vou colocar o primeiro modelo. Vou colocar o Palio, que eu falei. A cor, azul. E o ano, nós vamos colocar 2010. Tá vendo que o ano eu não coloquei entre aspas? Eu só escrevi o número. Porque nós criamos o ano como int, inteiro. Ele é número. Então, ele não precisa estar entre aspas. Então, agora, vocês viram que eu não coloquei o código
porque ele vai gerar automaticamente também. Ó, vou selecionar e vou executar. Beleza, deu sucesso. Vamos consultar agora? Lembra que o comando é o select. Select asterisco from modelo. Então, a diferença agora é que eu estou fazendo, falando para o banco, ó, busca para mim, seleciona para mim todos os dados de onde? Da tabela modelo. Não é da tabela marca. Vou trazer o da tabela marca. Tá vendo? Tá os dois comandos aqui. Eu quero só o da tabela modelo. Os dois podem ficar aqui, porque eu vou executar só um. Selecionei, eu quero trazer o modelo. Dei um F5. Ele trouxe o carro que eu cadastrei. Tá vendo? Código 1, o Palio, azul, 2010. Vamos cadastrar outros. No mesmo comando aqui, porque não precisa escrever tudo de novo, porque já está aqui. Eu vou colocar um Fiesta preto 2014. Vou selecionar F5, uma linha afetada. Deu certo. Vamos cadastrar um Uno prata 2003. Ó, cadastrei dois da Fiat. Selecionei, executar, seguiu. Vamos cadastrar um da gente. Vou colocar um Celta azul 2015. Seleciono, executo, sucesso. Vou colocar outro agora. Vou colocar um Onix. Fugiu o nome do carro. Onix amarelo, vai. Vamos zoar o carro. 2000. Nunca vi um Onix amarelo, mas tudo bem. Beleza? Sucesso, inserir. Vamos ver agora os nossos dados. Deixa eu subir de novo a janelinha aqui, para ficar mais fácil de ver. Vamos executar o comando select no modelo. Dei F5. Olha lá, ele trouxe os 5 carros que eu cadastrei. O Palio, o Fiesta, o Uno, Celta, com as suas cores e os seus anos, tá? A gente pode ter tabela com um monte de coluna, com 10, 15, 20 colunas, de acordo com a necessidade. Ah, então não tem limite, é mesmo de acordo com a necessidade. E a gente pode ter no cadastro aqui, né, isso aqui é o nosso cadastro. A gente pode ter nesse cadastro aqui milhares, milhões de linhas. Você pega empresa grande aí, pega essas empresas de cobrança, por exemplo, né? Pascoaloto, Multicobra. O banco de dados deles de clientes, eles devem ter 10 milhões, 15 milhões de clientes cadastrados. Né? Clientes não de pessoas, né? Que eles vão cobrar. Eles podem cobrar, que já cobraram, que vão cobrar. Então, eles têm um banco de dados gigantesco, né? Então, imagina, 10 milhões de pessoas cadastradas ali, com todas as informações dessa pessoa. Com tudo, endereço, telefone, nome, conta em banco. Então, os bancos, para isso que serve o banco de dados, né? São bancos de dados enormes com um volume de dados gigantesco guardados, né? Imagina o banco de dados do Google, por exemplo, o tamanho que não é, a quantidade de informações que está guardada lá. Mas o princípio é o mesmo, tá? É a estrutura do banco de dados é essa. Criar um banco de dados. Deixa eu baixar um pouquinho. Cria um banco de dados.
cria as tabelas, né? Criei tabela, insere registros, né? Inserir marca, insere outros registros e consulta. Basicamente, o trabalho do programador no banco de dados é isso, né? É claro que está bem simples aqui, tem um monte de coisinha para fazer, para aprender, de detalhes, mas basicamente é isso. Criação da estrutura, inserção de dados e consulta de dados. Tá? É claro que a gente tem que... eu falei para vocês que eu quero saber a marca do carro, está em duas tabelas diferentes. Eu não quero... Eu tenho como eu fazer isso num comando só, para trazer uma só. Então, aqui tá as duas juntas. Vou rodar os dois comandos juntos, tá? Ele funciona. Beleza? Funcionou. Trouxe as marcas e o modelo. Mas eu tenho que olhar para saber. Eu tenho que olhar. Bom, deixa eu ver. Que marca que é o Palio? O Palio, a gente sabe que é da Fiat. Mas no banco de dados não tem nada relacionando eles. Eu não sei. Você poderia falar assim, mas por que você não coloca a marca lá já? Aí, quando a gente for estudar modelagem, eu vou explicar para vocês a normalização. O porquê que não é uma boa prática colocar junto. Por isso que a gente faz separado. O nome desse banco de dados, dos bancos de dados principais, é banco de dados relacional, de relacionamentos. As tabelas são relacionadas justamente para fazer esse trampo para a gente, tá? Eu vou rapidinho fazer a ligação das duas tabelas, só para mostrar para vocês como que é para ele trazer o correto, vai trazer junto, num comando só. Eu preciso inserir na estrutura da tabela modelo mais uma informação. Tá? Então, eu vou alterar a tabela modelo, vou inserir outra coluna nela. O que eu fiz? Eu inseri mais uma coluna na minha tabela modelo. Eu vou mostrar ela para vocês aqui, ó. Se eu der um select agora, vocês vão ver que na tabela modelo tem mais um campo a mais, uma coluna a mais. Olha lá, tem uma coluna a mais no código, que é o código da marca. Ele está como null, porque eu não inseri nenhum registro. Eu não inseri nada aqui, por enquanto. Eu só criei. Aí eu preciso agora fazer a ligação entre as duas tabelas. Eu vou ligar a tabela marca, a tabela modelo. E eu preciso cadastrar os dados. Geralmente a gente já cria pronta essa estrutura e eu já cadastro o código. Mas eu vou cadastrar agora para vocês verem os códigos. Então eu vou lá. Eu vou alterar minha tabela marca. A tabela modelo que eu quero arrumar. Coloquei errado. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou colocar na tabela, na coluna marca aqui, código da marca que eu acrescentei, eu vou fazer a relação de qual é qual. Qual carro é de qual marca, tá? Por isso que eu estou fazendo esse comando aqui de update. Eu selecionei, executei. O comando de update, ele altera um registro que eu já inseri. Não precisa se preocupar muito com isso, não, porque eu só quero mostrar para vocês, tá? Vou alterar o carro. E eu fiz errado, eu coloquei o código errado. Eu coloquei o código, eu coloquei GM no Palio. Então, deixa eu arrumar, então.
O carro 1 é Palio, é Fiat. Fiat é 2. Agora arrumei. Coloquei a marca errada. Então, Palio, ó, código 2, tá vendo? Eu dei um select nas duas para ver. Então, eu inseri o código 2 no carro 1, que é o Palio. Código 2 é Fiat. Vamos agora acertar o carro 2. O carro 2 é o Fiesta. O Fiesta é Ford, é o código 3. Então, o carro 2, tá vendo aqui? Carro 2. Eu vou colocar o código da marca 3, que é Ford. Selecionei e executei. Agora eu quero arrumar o código 3 aqui. O carro 3 é o Uno. O Uno é da Fiat, é código 2. 2. Carro 3, código da marca 2. Esperei. Vocês vão vendo que já está ficando certinho aqui, ó. Agora eu vou colocar o Celta, é GM, é 1. Então, o código 1, a marca 1 é o carro 4. Selecionei e executei. Estou correndo, para não ficar tarde, tá? Aí eu tenho mais um carro só que falta colocar marca. É o Onix. O Onix é o carro código 5. Então eu mudo aqui, ó, carro 5, a marca 1. Vocês viram que eu posso ter a marca repetida, porque uma marca pode ter vários carros. Tá? Então, por isso que tem. Ó, tem 2 aqui repetido, tem 1 repetido. E vocês viram que BMW não tem nenhum carro registrado, cadastrado. Então, não tem problema, ele fica aqui na minha marca. Se algum dia eu precisar, eu tenho ele já pronto, é só usar o código dele. Tá? Então, agora, todos os carros, aparece a marca, o código da marca. Só que, mesmo assim, eu tenho que rodar 2 comandos para ver. Porque agora eu tenho que olhar assim, vamos lá, o Palio. Qual marca que é o Palio? É o código 2. Lá na tabela, qual que é o código 2? O código 2 é Fiat. Beleza, aqui tá pequenininho, tudo bem, tranquilo. Agora imagina você fazer um cadastro de uma loja enorme de carro, que tem um monte de carro lá para vender. Tem 500 carros no estoque. E um monte de marca, modelo diferente. Se ficar olhando um por um, é inviável, totalmente inviável. É a mesma coisa, cadastro de pessoa. Você tem o cadastro de pessoa no lugar e o telefone dela em outra tabela. Você olha aqui o código da pessoa e vai lá na outra tabela procurar o código, o telefone daquela pessoa. É inviável isso. Por isso que a gente faz as relações para trazer um comando só. Tá? Então, quando a gente vai fazer um comando só, eu vou juntar os dois select num comando só. Tá? Então, eu fiz um comando para juntar em um comando só os dois select. Então, tudo certo. Lá, selecionei e executei. Ele trouxe tudo juntinho agora, olha só que legal. Trouxe o código do carro, o nome do modelo, a cor, o ano. O código da marca ele trouxe 2 vezes porque eu coloquei asterisco aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como não repetir. E ele trouxe a marca. Agora tá fácil, né? Qual que é a marca do Palio? Fiat, já tá junto. Qual que é a marca do Uno? Fiat, do Onix. Gente, já tá no comando só. Tá? E o mais interessante é que isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui é só o visual. Lá, internamente, no HD, ele continua sendo 2 tabelas. É só a visualização. A gente só mudou a forma de ver. Então, a gente só está trazendo... Isso aqui é muito, muito utilizado em relatórios. O chefe vem e fala assim,
Eu queria saber quantos clientes, antes do ano 2020, fizeram compras acima de R$ 1.000 e que essa pessoa tenha na família mais que 3 pessoas na família e que ele não voltou ainda na loja, não comprou nada em 2021. Olha só, os caras vêm com umas loucuras na cabeça de relatório. E é dessa forma que você faz. Você vai juntar esse monte de comando, né? Pode ter 10 tabelas, tudo juntas num comando só, e você apresenta os dados como se fosse um volume único de dados, né? Para a parte gerencial, isso é muito importante, porque dá uma visão daquilo que o cara queria ver. Ele vai realmente ver na tela para ele, né? No sistema lá, você montou esse relatorinho ou gerou um Excel depois com essas informações e mandou para ele, só as informações que ele realmente queria ver. Então, para ele, é muito importante. E por isso que eu falo que o programador que sabe fazer isso aqui, ele tem diferencial, porque ele consegue manipular os dados que estão armazenados no banco de dados de uma forma sem limites, praticamente, né, fazendo essas junções. Tá? Vocês devem ter ouvido falar já de inteligência de dados, ciência de dados, business intelligence. Tudo isso é banco de dados. A base de tudo isso, de todas essas coisas que vocês ouviram aí, é banco de dados. É uma empresa que tem um volume grande de dados e ela precisa de um cientista de dados para conseguir extrair informação desse banco de dados, esse volume, para extrair informações que vai ajudar ele na tomada de decisões, tá? Ou até mesmo extrair informações que ajudam a fazer modelos de previsão do futuro, tá? Então, é muita coisa que é possível ser feita em banco de dados. Deixa eu parar aqui. Beleza. Parei meu compartilhamento. Aí, mesmo esquema da outra vez. Para a gente terminar. Queria perguntar para vocês, né? Eu vou chamando aqui, um por um. Mas eu queria perguntar para vocês agora. Alguém se já conhecia banco de dados dessa forma, né? Se a gente fala assim, conhecia banco de dados, todo mundo imagina. Mas eu quero saber se você já tinha uma noção de que isso é banco de dados e o que você achou. O que você achou do exercício, o que você achou de banco de dados, tá bom? Queria ouvir vocês. Vou chamar o Carlos primeiro. Fala aí, Carlos. E aí, pastor? Desculpa se tiver com barulho de carro, é que eu tô aqui no meu serviço, tá? Tranquilo. Parece ser mais fácil do que programação, aparentemente. E parece ser mais legal também, que não tem tanto código assim. Pra gente exercer, a gente precisa saber programar para a gente fazer banco de dados ou não? A gente pode só se especializar em banco de dados sem fazer programação? Boa pergunta, Carlos. Para você trabalhar com banco de dados, você não precisa saber programação. Você precisa saber lógica. Então, a lógica não tem como, porque tem muita lógica que você vai aplicar no banco de dados, né? A gente viu a parte mais simples, mas tem alguns comandos que você vai fazer que você vai precisar da lógica. Então, a lógica, sim, você precisa ter, mas não precisa saber programar para trabalhar com banco de dados. Você vai programar em SQL, né? O que eu fiz ali é como se fosse programar em SQL. SQL é a linguagem de banco de dados. Tá? Então, não é preciso. Agora, tem um outro porém. Entrar no mercado de trabalho direto com banco de dados é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque você vai mexer nos dados da empresa, vai mexer na menina dos olhos da empresa, né? Onde está o dinheiro. Porque os dados hoje é o dinheiro. Então, os dados da empresa, o dinheiro está tudo ali. Se perde, ela morre, a empresa morre, porque ela não tem como gerenciar. Então, entrar no mercado direto para trabalhar com banco de dados é difícil. Não é impossível. É muito difícil, mas não é impossível. Então, geralmente, o profissional de banco de dados, ele entra
ele vai se especializando em banco de dados, mas ele procura uma área para conseguir entrar no mercado, porque daí é mais fácil. Às vezes você entra numa empresa como um programador, mas você trabalha com banco, e aí você começa a fazer o serviço de banco, automaticamente essa empresa vai colocar você para trabalhar com banco, conforme ela for pegando confiança, porque é outro profissional que também tem muita falta, profissional de banco de dados. Então, não precisa programar, mas também tem que pensar nesse ponto. Não falando que é impossível, tá? É difícil, mas não é impossível. Beleza? Beleza. Uma outra pergunta também. Para a gente mexer com banco de dados, a gente também precisa saber que nem, tipo assim, proteger o banco de dados, ou isso mais é a parte de quem programa? Porque se um hack, ele entra, que nem lá na Serasa, ele pode limpar o nome de alguém se ele pegar apagar, né? Ele pode pegar e limpar o nome. A gente também precisa aprender isso daí, é como se defender, ou isso daí é uma outra área? É uma outra pessoa que faz isso? Ó, na verdade, são responsabilidades compartilhadas. A empresa que tem a pessoa lá que trabalha com banco, só com banco, ele tem que garantir a integridade do banco, que o banco, a ferramenta está atualizada, que na hora da criação das tabelas de banco, criação das conexões, se foi utilizada a boa prática, e ele tem que, então, o profissional de banco, ele tem a sua função quando a gente fala de segurança. Então, o profissional de banco vai ter a função dele. O programador vai ter a função dele, que é escrever código que não permita SQL injection, que não permita usar versão desatualizada das linguagens de programação. Então, o programador vai ter a função dele, de proteger a programação, usando boas práticas, para minimizar esse problema. Então, ele tem a função dele de segurança. E, além disso, tem o profissional de segurança da informação. E quando eu for fazer a oficina com vocês sobre as áreas da informática, eu vou falar um pouquinho sobre ele. O profissional de segurança, aí ele olha tudo. É como se fosse um guarda-chuvão, ele mantém a estrutura, servidor, firewall, antivírus, tudo isso é responsabilidade desse cara de segurança, e ele também é responsável por ajudar os outros profissionais a utilizarem boa prática. Então, tem o profissional de segurança, tem o desenvolvedor que tem a sua responsabilidade, tem o cara de banco que também tem a sua responsabilidade, tá? Então, é compartilhado. Ok, só mais umas 3 perguntinhas só. Bem rápido. Eu achava que isso daí era feito por uma máquina, não era feito manual por uma pessoa. Outra coisa também que eu não vi o senhor colocando acento, as coisas, nada, isso daí não é preciso a gente colocar. E a última pergunta que eu tenho... Espera aí, esqueci. Esqueci. É o seguinte, nos comando a gente não coloca acento, porque é regra da linguagem. Não tem acento, é do jeito que está a linguagem, do jeito que ela foi escrita para aceitar os comandos. Depois, quando a gente estiver aprendendo mesmo programação, nós vamos falar sobre isso. Nome de tabela, nome de coluna, nome de variável, essas coisas a gente não coloca acento, não coloca cedilha, porque tem chance de dar erro depois também. Tá? Então, a gente não coloca em nada. Depois eu explico certinho tudo, o porquê. Agora, nos nomes próprios, a gente coloca nome ou no registro do banco, né? O que tu vai guardar no banco. Isso a gente pode colocar acento normalmente. A gente só tem que fazer uma configuração no banco de dados para quando a gente for fazer uma consulta, ele entenda com ou sem acento, tá? Mas isso é outra coisa. Mas nos registros a gente coloca acento. Ok. E a última pergunta é: quem trabalha com banco de dados ganha mais do que um programador ou não? Depende. Depende do nível de experiência. Se a gente pegar em mesmo nível de maturidade, por exemplo, um programador e um profissional de banco de dados com 10 anos de experiência, com o mesmo nível de certificação de mercado, mais ou menos pareado de conhecimento, né? Cada um na sua área, mas como se fosse igual ali, tivesse no mesmo nível. Se for exatamente o mesmo nível,
o de banco vai ganhar mais que o de programação. Ok, só isso. Obrigado, professor. Beleza. Próximo. Carol, o que você conhecia banco desse jeito? Sabia que era assim? E o que você achou? Ai, vamos lá. Não conhecia, assim, desse modo, assim, não conhecia. Eu também nunca fui de mexer em computador, nunca procurei também saber sobre dados em nada, mas eu achei bem organizado, bem complexo também, né, e é bem, assim, metódico, né, desse lado. Mas é só isso mesmo que eu tinha pra falar. Legal. Dudu. Eu achei muito interessante e eu já usava o dados para armazenar as contas do jogo. Era muito bom e só isso mesmo. Eu já sabia disso. Legal. Gui? Eu não tinha noção que era desse jeito. Eu cheguei a ouvir falar de banco de dados no curso de Web Designer, mas eu não tinha noção que era desse jeito. Achei bem legal. E mais fácil que programação. Na minha cabeça, pelo menos, ficou mais fácil que programação. Legal. Lê? Tem muito o que dizer não, só uma pergunta. A questão, na hora que você está programando, toda vez que você vai inserir alguma coisa, você tem que dar o código, colocar o código ali, o que você está querendo inserir, selecionar e dar um Enter, né? E um F5. Cada vez que você fizer isso, tipo, que nem na questão da marca e modelo do carro, toda vez que você fizer isso, cada carro, cada modelo, você vai ter que fazer a mesma coisa, não tem como você já criar de uma vez e fazer tudo de uma vez? Não tem como, porque é um cadastro, né? Então, como que eu vou falar para ele quais são os carros? Então, não tem jeito. Então, imagina, você criou um sistema para uma loja de venda de carro. Aí tá zeradinho o banco, não tem nada. Os funcionários vão ter que ir lá e cadastrar o carro. Imagina, chegou um carro novo, ele tem que ir lá e cadastrar esse carro. Então, não tem como fazer isso de uma vez, né? Não tem como. Porque você tem que cadastrar um a um. O que você vai fazer no código, você criou na programação. Na programação, nós vamos juntar as duas linguagens. Tá? Parece meio confuso, mas depois vocês vão ver que é mais tranquilo. Então, lá na linguagem de programação, dentro dela, vai ter um código SQL, vai ter um código do banco lá dentro, que na hora que você der um salvar, a sua aplicação vai mandar esse dado para o banco com esse comando junto. Então, você não tem que abrir o banco de dados, ir lá e cadastrar. Você vai cadastrar tudo pelo sistema. Para o usuário, ele não sabe o que está acontecendo, né? Onde que está indo. Então, é a sua programação que vai fazer isso. Ela que vai mandar o dado para o banco. Tá? Então, vai ter um código SQL lá dentro. Tá? Então, isso é automatizado, mas o programador automatizou. Isso é uma pergunta muito comum, né? Não é a sua, mas é pergunta que outros fazem. Mas isso não tem que ser automático no sistema? Tudo o que é automático no sistema é o programador que fez. Tá? Então, lembrem disso. O programador que faz o ser automático. Tá? Agora, Lê, tem uma outra forma de você... Por exemplo, você tem um cadastro de carro lá numa planilha no Excel. E você quer jogar esse cadastro inteiro para o seu banco de dados. Você consegue. Aí a gente faz um comando que lê aquele Excel inteirinho e já insere dentro do seu banco de uma vez só. Isso é possível. Tá? E é usado em outras coisas também, para fazer essa importação. Entendi, mas então a gente cria primeiro o banco de dados e depois o programa, ou cria o programa primeiro e depois faz a programação do banco de dados? Essa pergunta, ela é a mesma coisa do Tostines, né? Você lembra do Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É a mesma coisa. Porque tem gente que acha que tem que fazer a aplicação primeiro, tem gente que acha que fazer o banco primeiro. Esse é particular meu. Eu acredito que tem que ser o banco de dados primeiro. Porque você vai modelar, você criou toda a estrutura do seu banco, e aí você faz a aplicação para ler os dados de acordo com o que você fez.
tá? Mas o contrário também dá certo. Mas eu prefiro, e muita gente também prefere, fazer primeiro o banco de dados. Beleza. Tá entendido. Valeu. Michele? Sim. É possível. Você pode ter um banco de dados que vários sistemas consomem os dados dele. Isso é comum. Quando a gente fala que a gente tem lá na empresa, qualquer empresa, fala assim, a gente tem esse sistema aqui, que é o sistema integrado, que ele traz os dados de não sei o quê, de RH, de contabilidade. Se você for ver, nesse caso, são bancos de dados diferentes, né? A gente tem essas duas situações. Banco de dados diferentes, com um monte de aplicação, por exemplo, o sistema da contabilidade lendo o banco da contabilidade, o sistema de RH lendo o sistema de RH. Mas você pode ter um sistema que lê tanto o banco de dados da contabilidade e o banco do RH junto, e junta essas duas informações para uma determinada operação lá. Então, um sistema ele pode ler vários bancos de dados, e um banco de dados pode ser lido por vários sistemas. Dessa forma que você falou, você está falando que a empresa tem o cadastro dela. E aí, tá. Existem algumas formas de fazer isso. Então, tem algumas tecnologias, né? A gente pode criar uma API, a gente pode criar um web service, que são formas de um sistema que está fisicamente longe do outro, conectar no outro e ler os dados do outro. Então, como que a gente faria? No caso do sistema da contabilidade, aí, do escritório, você teria no seu sistema uma opção lá de importar dados. Esse importar dados, o programador, né, faria a conexão com os dados da empresa, a empresa passaria qual que é o usuário do banco de dados, né, um usuário e a senha do banco de dados, e qual é a URL, né, qual o caminho. Então, esse seria o web service, né, um serviço web. Então, o sistema que está no escritório de contabilidade, ele vai conectar no banco de dados da empresa e vai fazer o select nele para trazer os clientes de lá para cá, toda a base dele, e conforme você for ele vai inserindo no seu banco de dados aqui, ele já vai gerando um código único que a gente determinar, do jeito que a gente fez aqui no meu banco de dados. Então tá bom. Bom, era isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Né? A gente fez 2 oficinas, que já é praticamente aulas dos assuntos, e na próxima eu quero falar sobre todas as áreas com vocês da tecnologia, porque pode ser que alguém se identifique mais com uma ou com outra, e aí a gente termina as nossas oficinas para a gente já começar as aulas. Aí, depois da terceira, eu vou conversar com todos vocês para ver quem realmente vai querer fazer, quem teria condições de começar online, porque a gente poderia começar online mesmo. Quem tiver notebook, computador, a gente já começa dessa forma até o laboratório ficar pronto e a gente vai ganhando tempo.
enquanto isso. Então, depois da terceira, eu vou ver um dia. Na semana que vem eu falei que na segunda eu não posso, porque eu tô em reunião. Mas quando tiver, a gente marca. Vou ver um dia, a gente marca, faz a última e finaliza. Depois da última, aí a gente conversa entre nós para ver quem vai ficar, quem vai querer realmente fazer. Beleza? Isso aí. Boa noite. Bom feriado e juízo. Pastor, Boa noite. Oi. fazendo curso com o senhor, a gente vai ter o diploma? A gente vai poder sair daqui e trabalhar para algum lugar? Você pode, sim, eu posso assinar o diploma. É tranquilo isso. Vocês vão ter o diploma, inclusive das oficinas, eu vou fazer o diploma para vocês, das oficinas com a carga horária. Só que trabalhar aí é uma questão um pouco a mais, né? Porque não é um curso de 40 horas, a gente faz um curso de 40 horas. Ele não vai te dar ainda a base suficiente. Vai depender muito do quanto você vai praticar também em casa e vai depender da sua evolução, que é constante estudo. Então, a gente vai fazer o primeiro curso nosso, ele é lógica de programação. Nós vamos programar já, só que é lógica. Só exercício de lógica para aprender ali os conceitos da linguagem e resolver o problema. Aí, depois disso, entra um segundo curso, que já é a linguagem de programação em si. Então, já soma uma carga horária maior. Com isso, já começa a ter uma base. Aí, a partir daí, pode ser que já consiga, sim. E aí, muito importante, o curso é para ajudar vocês a ter esse despertamento, saber fazer já, mas se realmente gostar e quiser seguir, aí eu indico mesmo fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, mas não impede, né, não ter o curso técnico na faculdade, não impede de já trabalhar na área. Tá? Na área de tecnologia é bom por causa disso. Você tem que saber fazer. Então, se souber fazer, dá para trabalhar na área. Beleza? Beleza. Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Falou, tio. Falou.